Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Diante do contexto em que estamos vivendo, do contexto de catástrofe humanitária pelo que atravessa o povo palestino, eu pensei que a gente pudesse hoje conversar sobre o sionismo e de como essa ideologia, ela faz com que a gente confunda o Estado de Israel com o povo judeu e mobilize ódio, rancor, violência. Pensei em a gente falar sobre o dispensacionalismo e como essa corrente teológica, tão presente nas igrejas evangélicas brasileiras, afirma que o Estado de Israel é um Estado ungido por Deus. Eu pensei em que a gente pudesse conversar sobre o direito manifesto, de como uma nação como os Estados Unidos se pensa como o povo eleito, uma reatualização do povo eleito, lá onde haverá a Nova Jerusalém bíblica. Pensei em conversar sobre essas questões, mas confesso que diante dos ataques, da violência, do ódio destilado nas redes sociais, diante, não é, apenas da sugestão desses temas, isso me fez muito mal. Eu creio que a gente precisa, antes de conversar sobre essas questões, que são centrais e que precisam ser conversadas, não é? Com honestidade, sinceridade, com um juízo crítico. A gente precisa conversar sobre a nossa condição humana, sobre a nossas afetações, sobre como estamos sendo afetados pelas redes sociais. De um lado, o ódio, a impotência, o medo, a angústia. Como a gente é atropelado por esses sentimentos basilares, por conta dos posts nas redes sociais. Quando, de repente, né, Breno Altman, ele, né, de ascendência judaica, de família que fugiu do Holocausto nazista, fala sobre o sionismo, por exemplo, veja o ataque que ele sofre. Pense, de repente, na forma como essas coisas estão sendo tratadas. E me parece que todas essas coisas estão propositalmente, né? Propositalmente misturadas.
E quando eu digo que o sionismo, o dispensacionalismo, né, e o direito manifesto são questões centrais e pautas que precisam ser abordadas com coragem por aquelas pessoas que precisam entender, né, a ideologia religiosa em que estamos envolvidos, a gente precisa de um pouco de paz e serenidade para poder conversar. E sinto muito em dizer que essa condição básica eu não percebo. Eu não percebo porque eu vejo que esses temas precisam ser encarados de uma forma madura e não como torcidas organizadas de time de futebol. E creio que as redes sociais, os algoritmos e todas essas coisas, inclusive essa plataforma em que estou falando, faz parte dessa promoção do destilar do ódio, do ressentimento, e que nos causa, naqueles que buscam minimamente a questão de paz, o tema da paz, parecer inoportuno falar sobre, para dizer o mínimo. Eu acredito que é necessário falar. Eu tenho lado. Eu não estou em cima do muro. Creio que ao longo de décadas o povo palestino sofre. E que a gente precisa ter empatia, a gente precisa, né, ter compaixão com o povo palestino. Creio que a gente precisa compreender que para além dos estados nacionais, aqui a Palestina, o povo palestino, tem direito a ser um estado, a ter sua terra. A gente precisa olhar com um olhar humano sobre nós, palestinos e judeus. E eu não falo do Estado de Israel. A gente precisa olhar o povo judeu, o povo palestino, árabes, cristãos, islâmicos, não árabes. A gente precisa olhar para as pessoas. Esse é meu papel, inclusive, como sacerdote. A caminhada do sacerdócio é uma caminhada no mergulho à condição humana, no reconhecimento da nossa finitude e da nossa insignificância diante da vida do mundo. E quando eu digo isso, eu penso, por exemplo, naquilo que a humanidade produziu como arte, como ciência, como visão da nossa condição cósmica. Ao sair do nosso planetinha azul, a humanidade poderia ter tomado consciência
da sua condição, da sua situação. Mas, ao que parece, não. Quando a sonda Cassini, a pesquisar o planeta Saturno, tirou a foto a partir de Saturno, da Terra e sua Lua, assim como antes, a Voyager manobrou para que se tirasse uma foto dos planetas, particularmente do pálido ponto azul que é da Terra, que é a Terra. A gente poderia ter tomado uma consciência do nosso local, da nossa condição. Mas não. O que vemos é um sistema capitalista de uma indústria bélica e das armas, de estados nacionais apoiados a imperialismos, no sentido de promover conflitos e guerras e toda sorte de atrocidades e produção discursiva na mídia para atingir os seus fins, para promover a guerra e o conflito. É isso. E aí a gente olha para as crianças, olha para a população civil. Em todas as guerras são as crianças, as mulheres, as pessoas fragilizadas que mais sofrem. São eles, e não os chefes, suas lideranças políticas, que vão para o front. Não são os primeiros ministros que vão à frente dos batalhões, não. Hoje se manda drones produzidos para matar. Hoje se envia armamentos com inteligência artificial para executar o plano sujo de exterminar e matar. O que vemos diante dos nossos olhos é um genocídio. Um genocídio que não começou agora, que é histórico. E é nesse sentido que nós precisamos apelar pela paz. Judeus ou não judeus, palestinos ou não palestinos, somos todos finitos. Enquanto isso, os senhores da guerra, os donos das armas, esses estão lucrando muito. A isso se chama expansão do mercado. Bom e perverso capitalismo. Reverendo, o senhor é um comunista. Bem, se acha, né, que apoiar, estimular fratricídio, enquanto, por conta de riquezas e dividendos, como eu gostaria de ser chamado de comunista. E é diante dessa situação que nós nos encontramos hoje, gente. Resta-nos a perplexidade. Como diria Kierkegaard, resta-nos
a fé, o temor e o tremor, a nossa condição humana. Queria terminar com uma citação do texto Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, para que a gente pudesse meditar durante essa semana. A Terra, o planeta Terra, é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse ponto, desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam, enquanto suas lideranças alimentam ódio, quanto a indústria bélica ganha com isso, enquanto os impérios, ampliam os seus mercados de arma. Pensem nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais, primeiros ministros, presidentes e imperadores, para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os donos momentâneos de uma fração desse ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo cósmico é desafiada por esse pálido ponto de luz, pela visão desse pálido ponto de luz. É isso que está na foto, que é capa desse Paz e Bem de hoje. Uma foto tirada por uma nave, uma sonda, foi enviada para pesquisar Saturno, criação humana, e que foi movida para que tirasse essa foto. Ali estamos nós. E em nome de substratos religiosos, essa guerra nada tem de religiosa, mas por substratos ideológicos religiosos, muita gente luta. É isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão de nós. Que cada um de nós, de alguma forma, possa, nesse momento, se solidarizar com aqueles que sofrem. Aqueles que são tirados de sua terra, aqueles que são colocados em guetos, aqueles que são exterminados e mortos. Que é a população civil, pobre, aqueles que os estados constroem muros para impedir passagem em vez de pontes de diálogo. É isso.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixo aqui uma oração pela paz. Ó Deus, que és o autor da paz, a quem conhecer é possuir a vida eterna e a quem servir é a plena liberdade, conserva sobre tua proteção as pessoas que, humildes, invocam teu nome, a fim de que, na certeza de teu amparo, jamais temamos as forças do mal, mediante o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.